Já foi tentado muito a administração gota, a absorção é muito errática. Já foi tentado a administração via retal, também. O coma mixedematoso seria o outro espectro da disfunção tiroidiana. No caso da crise tireotóxica, eu tenho hiperfunção. No caso do coma mixedematoso, eu tenho uma hipofunção. Aqui tudo funciona lento. É uma entidade grave associada ao hipotireoidismo, com uma mortalidade em torno de 50%. Normalmente são mulheres, uma faixa etária mais velha, que chegam na entrada já com alteração do nível de consciência ou que desenvolve essa alteração ao longo da internação. Muitas vezes, até nós temos uma parcela de culpa naquele paciente que é hipotireoideu, que usa uma dose alta e que fica sem usar, porque não consta da prescrição médica, ou o paciente fez uma cirurgia e ficou um tempo sem conseguir ingerir a medicação, ou está com a absorção dessa medicação prejudicada. Então, ela vai ficando sonolenta, comatosa, e é importante, então, haver esse grau de suspeita para todo paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência que a gente não consegue encontrar uma causa evidente, exclui a possibilidade de ser um coma mixedematoso. Na tríade do diagnóstico, você tem alteração do nível de consciência, então ela sempre vai estar presente. A alteração de termorregulação, os pacientes frequentemente estão hipotérmicos, e você tem um fator predisponente. Boa parte dos doentes internados, seja por cirurgia, estresse, infecção, poderiam ser um fator predisponente para o desencadeamento de um coma mixedematoso. Todas as vias metabólicas do paciente estão lentificadas, então seria um hipotireoidismo acentuado, hipotermia, alteração de consciência, hipotensão, bradicardia, hiponatremia, hipoglicemia, hipoventilação. Então, todo o metabolismo dele está lentificado, e essa é a manifestação que a gente frequentemente encontra. Investiga e trata sempre os fatores desencadeantes, então, infecção, infarto agudo do miocárdio, exposição exagerada ao frio, a administração de drogas, aí, particularmente as sedativas e os opioides. O diagnóstico é feito através da dosagem, do TSH e do T4 livre. 5% eles apresentam causa central, então o TSH pode estar normal ou baixo, mas quando você vai ver o T4 livre, ele está muito baixo. Então é importante a gente repor. O problema da reposição hormonal é que quando a via oral ela está preservada e você pode administrar, seja por sonda ou mesmo via oral, ótimo. Mas as outras vias são muito ruins. Já foi tentado muito a administração gota, a absorção é muito errática. Já foi tentado a administração via retal, também não tem absorção garantida. As apresentações endovenosas muitas vezes são importadas e caras, mas é importante a gente estar sempre buscando essas alternativas, porque tem um grupo de pacientes que são pacientes difíceis de fazer a reposição hormonal quando a via oral ela não está viável para administração. A terapia medicamentosa é feita através da reposição de T3, e aí é basicamente endovenosa. T3 é um hormônio biologicamente ativo, existe uma conversão periférica do T4 em T3. Quando você administra o T3 na dose de 10 microgramas de 4 em 4 horas, e aí você vai espaçando à medida que o paciente vai melhorando. O seu principal guia vai ser o nível de consciência. Você passa então para 10 microgramas de 6 em 6, para 10 microgramas de 8 em 8, então você vai espaçando a dosagem do hormônio. Você pode utilizar o T4 associado, o metabolismo é menor, mas você vai ter uma ação mais duradoura, porque o que você administra vai ser depois convertido na periferia T3. Então, se faz um ataque de 200 a 400 microgramas e você vai fazendo os ajustes. É importante levar em conta a idade, o peso e as comorbidades do paciente. A manutenção, normalmente, endovenosa é de 50 a 100 microgramas por dia. É possível, então, fazer combinações, então, de T3 e T4. Nesse caso, o acompanhamento de um endócrino facilita muito, eles têm muito mais mão para essas reposições endovenosas. Como terapia de suporte, é importante tratar a hipotermia, então quando presente fazer aquecimento ativo desse doente,
hipotensão, garantir que o paciente está euvolêmico. Depois da hidratação, você vai, se necessário, utilizar vasopressor até você estar restabelecendo a pressão adequada do doente. Hidrocortisona, ela pode ser útil, não é raro vocês ter associado com a mixedematoso uma insuficiência adrenal. Então, como os sintomas e os distúrbios eletrolíticos muitas vezes se confundem, então uma reposição na forma de hidrocortisona 100 mg de 8 em 8 é importante até que você tenha descartado esse componente de insuficiência adrenal. Você trata as doenças concomitantes e os fatores predisponentes. Como a faixa etária desses doentes é uma faixa etária mais velha, cuidado com a hiperidratação, cuidado com a disfunção renal, que eles podem atrapalhar o tratamento, eles podem aumentar a meia-vida do uso das medicações, então você tem que levar isso em consideração. No ambiente de terapia intensiva, a gente também tem que estar atento a uma síndrome que está se tornando cada vez mais frequente, chamada síndrome do eutiroideu doente. Então, é um paciente que, diante de uma injúria aguda, de uma situação de estresse, que pode ser uma cirurgia, uma doença aguda, um infarto, um TEP, uma isquemia mesentérica, um quadro séptico grave, ele apresenta disfunção do eixo hipotálamo e hipófise tireoide. Com isso, você tem um TSH baixo e um T4 baixo. O quanto repor isso traz algum benefício, nenhum estudo conseguiu mostrar. Mas o que a gente sabe é que a mortalidade ela é maior em quem apresenta a síndrome do eutiroideu doente. Então, hoje se acredita que essa disfunção de eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ele é um marcador de gravidade. Não há necessidade de você fazer reposição hormonal, mas é uma disfunção hormonal e é um marcador de gravidade para um doente com injúria aguda. Não há necessidade de você estabelecer uma reposição hormonal com o objetivo de repor a função tiroidiana nesses doentes.